Existem 3 erros graves que fazem o seu filho odiar os estudos e a partir de agora vamos conversar sobre o que fazer para evitá-los e como conduzir os pequenos para que tenham sucesso nos estudos. É importante que você assista às 3 aulas na sequência, porque os conteúdos são complementares e juntos irão oferecer ideias que transformarão para melhor a rotina de estudos aí na sua casa. Olá, meu nome é Renato Alves e nesta websérie irei apresentar 3 erros urgentes cometidos nos estudos que têm tirado o sono dos pais. O primeiro erro vamos tratar já nesta aula. Ele diz respeito a uma pergunta muito simples, mas difícil de responder. O seu filho sabe estudar? Se você procurar com cuidado no dicionário, verá que estudar significa adquirir conhecimento. O conhecimento que o seu filho precisa para aprender e fazer as tarefas está disponível nos livros, artigos, apostilas, videoaulas e aulas presenciais. Como mãe, você precisa entender que ler é diferente de saber estudar e é justamente a falta desse conhecimento básico que pode levar o seu filho a odiar os estudos. O estudo de verdade, esse que seu filho é convidado a fazer todos os dias quando leva tarefas para casa, exige a capacidade de selecionar, de absorver, de interpretar, compreender e no final de tudo isso, transferir o conhecimento para a memória. Agora, a pergunta que lhe faço é a seguinte: será que aos 8, 9, 10 anos de idade, o seu filho está preparado para cumprir todas essas etapas sem depender o tempo todo de você? Ou seja, o seu filho está realmente preparado para estudar de modo autônomo? A resposta para essa pergunta pode ser sim ou não, depende. Vamos entender. Nos últimos anos, eu visitei centenas de colégios públicos, particulares, militares, faculdades, congressos de educação dentro e fora do Brasil. O que mais me surpreendeu foi que a maioria dos estudantes mal sabia por onde começar os estudos. É isso mesmo, eles não tinham o know-how, ou seja, o como fazer. Na escola, o que mais vejo são professores dizendo: pessoal, esta é a minha matéria, esta é a data da minha prova, vá para casa e estude. Mas o problema é que a maioria dos alunos não sabe estudar. Se você tem uma criança com este problema em sua casa, o que você acha que vai acontecer? Quando eu era garoto, a minha mãe vivia gritando: vai estudar, moleque! Eu quero ver você e os seus irmãos estudando. Todo mundo para a mesa. O problema é que eu não sabia estudar, mas como ela queria me ver na mesa, bom, eu, como um bom filho, eu obedecia. Eu pegava um livro, fazia uma cara de conteúdo e fingia que estava estudando. E ao fingir que estudava, eu resolvia 2 problemas. O primeiro, eu não levava uma bronca. Segundo, a minha mãe, ela ficava com a sensação de o dever cumprido. Tudo bem nesta cena? Claro que não, né? Tudo péssimo. As mensagens que ficam na cabeça de uma criança que finge que estuda são as piores mensagens. A minha mãe dizia: vai estudar matemática. Eu não sabia estudar matemática. A conclusão, eu me achava um burro para matemática. Ela dizia: estude português. Como eu não sabia estudar português, eu pensava: olha, eu devo ser um burro muito específico. Deixe-me dizer uma coisa: toda vez que você pede para uma criança fazer aquilo que ela não sabe fazer, você abala a autoestima. Quando você grita, exigindo que o seu filho estude, sem que ele saiba como estudar, 2 comportamentos podem ocorrer. Ou ele desperta a genialidade, vai lá e resolve o problema, ou ele desiste, rotulando o estudo como algo ruim. Acredite, para uma criança, desistir é o caminho mais fácil que existe. É bem triste para uma mãe ouvir uma criança de 10 anos dizendo: mãe, eu odeio estudar, quando na verdade ela apenas não sabe como realizar os estudos. A escola, ela é muito importante na formação do seu filho, mas o sucesso de verdade está relacionado ao que ele faz aí,
dentro da sua casa. Na sala de aula, o professor desenvolve apenas 20% do que o seu filho precisa saber para ser um ótimo aluno. Os outros 80% restantes depende da habilidade dele de ter foco nos estudos. Aliás, foco nos estudos é o tema que eu vou tratar na segunda aula desta série. Quanto mais cedo o seu filho aprende a estudar, mais segurança ele terá no vestibular e no ensino universitário. Você tem que resolver isso hoje, porque quando seu filho chegar na faculdade, ninguém vai organizar as matérias por ele, ninguém vai ler e interpretar textos por ele, ninguém vai memorizar as matérias, aquela quantidade de conteúdos por ele, ninguém vai fazer provas, preencher o gabarito por ele. A verdade é que quando o seu filho aprende a estudar de verdade, ele se desenvolve sozinho, independente das condições da escola ou da capacidade que tenha o professor. Existem 4 estágios de aprendizagem que você precisa conhecer. E o primeiro estágio é aquele em que a criança recebe o conteúdo nos livros, conteúdo nas aulas que ele assiste, nos vídeos que ele vê na internet, mas ele não sabe ainda como processar esse conteúdo na sua mente. São letras, símbolos, frases que ainda não fazem parte do universo mental da criança. Um bom exemplo é quando surge uma nova palavra num texto. Se ao ler um texto a criança não compreende determinada palavra, tudo o que vier depois será comprometido. E por ter que reler um texto de novo, você acha que a criança vai fazer isso numa boa? Claro que não, né? Você acha que o sentimento dela pelos estudos vai ser um sentimento de amor ou de ódio, tendo que refazer as mesmas coisas o tempo todo? Como você pode deduzir, o não saber estudar é um erro que pode custar muito caro no futuro do seu filho. No segundo estágio, encontramos aqueles alunos que aprendem através da decoreba, ou seja, eles registram as palavras na memória, mas não têm profundidade para explicar, ou seja, não são capazes de fazer uma prova. Esse também é um erro que afeta a maioria dos alunos. No terceiro estágio, temos uma pequena parcela de alunos que foram bem instruídos e sabem como aprender. São aqueles que formam a elite dos aprovados. O quarto estágio é a categoria dos alunos superdotados, tá? São os raros alunos que desde cedo dominam um considerável conhecimento acadêmico. A boa notícia é que existem formas de treinar uma criança para que ela faça parte dessas elites. Quando o aluno sabe pesquisar nos livros e na internet, quando ele sabe organizar as ideias na cabeça, quando ele consegue profundidade ao explicar um assunto, ele forma memórias de longa duração, ou seja, ele não esquece o que aprendeu e o desempenho na escola entra num novo patamar. Eu estive com um especialista em educação na Califórnia e ele me contou que agora, lá nos Estados Unidos, nas escolas americanas, eles estão ensinando novas habilidades para as crianças, a habilidade de pensar de forma deliberada. O professor chega para uma criança de 9 anos e pergunta: quantos carros cabem numa rodovia? Bom, a criança precisa chegar a uma conclusão e responder sozinha. Um exemplo seria imaginar um trecho de 1000 metros de uma rodovia, descobrir a distância entre as margens, extrair a metragem quadrada, calcular o tamanho médio de um carro, descobrir quantos carros caberiam naquele trecho, multiplicar pelo tamanho de uma determinada rodovia, enfim. O aluno tem que ter a habilidade de pensar em todas essas variáveis e encontrar uma solução criativa para resolver este problema. Aí eu pergunto, se fosse com o seu filho, ele estaria preparado para isso hoje? Será que o seu filho está aprendendo a aprender na escola? Olha, a falta do básico, ou seja, de saber estudar, é que faz uma criança odiar os estudos. Uma das coisas que mais faz uma criança odiar os estudos é não entender aquilo que ela lê, como, por exemplo, um texto, uma apostila, o enunciado das questões e assim por diante. Por isso, eu vou te mostrar uma ideia muito simples, mas capaz de fazer a diferença na forma como o seu filho reage aos estudos. Imagina que ele chega em casa com um texto para ler para a prova. Ao invés de você brigar com ele, mandando ele estudar, experimente cumprir essas 4 etapas que fazem parte do conteúdo do método MemoKids. Primeira etapa, faça junto com ele uma pré-leitura do texto. A pré-leitura é o mesmo que ir ao shopping sem levar dinheiro. Eles farão primeiro um passeio
pelo texto inteiro. Em seguida, volte lá no início do texto e comece a ler novamente. Agora é uma leitura concentrada. A leitura concentrada, ela deve ser mais cuidadosa. É o momento de ler, fazer pausas, entender a ideia central do texto. É o momento também de pesquisar no dicionário, de usar uma caneta marca-textos e aprender de verdade. O terceiro passo é transformar a informação em conhecimento, ou seja, fazer o cérebro processar o texto que foi lido. E o caminho para isso é tentar explicar os detalhes daquilo que a criança aprendeu através de perguntas que você, pai ou mãe, deve estar preparado para fazer. E depois dessa etapa vem a técnica de memorização. Aliás, na terceira aula dessa série, eu vou ensinar uma das técnicas do método MemoKids para você aplicar hoje mesmo com o seu filho. E, finalmente, você faz a revisão para formar memórias de longo prazo. Depois disso, seu filho estará apto a fazer uma prova tirando a melhor nota da classe. Como você pode ver, estudar só é difícil quando o aluno não domina métodos de estudo e principalmente de memorização. Existem diversas formas de estudar que talvez você ainda não tenha experimentado com o seu filho e que poderiam salvar completamente os estudos dele. E a minha missão aqui nessas 3 aulas é fazer você refletir sobre este assunto, ok? Bom, vamos continuar essa conversa na segunda e na terceira aula, onde você vai descobrir o que fazer para transformar a hora da tarefa na hora mais produtiva do seu filho em sua casa. E para avançar para as próximas aulas, é muito simples, basta clicar aqui em cima e acessar a aula 2 e depois acessar a aula 3 e completar esta websérie. Nos vemos daqui a pouquinho.